Oi, queridos e queridas do 4º ano tarde. Tia Vanise voltou para a videoaula da 26ª semana de História. Vamos começar com a correção da página 239. Letra A. Como se produziam livros antes da invenção da imprensa? Eram escritos à mão. Letra B. Como passaram a ser produzidos os livros depois da invenção da imprensa? Tinham os caracteres móveis, não é? Que aí eles iam utilizando até que a tinta óleo acabasse. Eles iam imprimindo até a tinta óleo acabar. Vamos lá? Em que século foi inventada a imprensa? Século XV. Indique o primeiro ano e o último ano de tal século. 1401 e 1500. Página 240 foi texto, página 241. Por que o rádio revolucionou a comunicação à distância? Porque ele emitia sinais através do espaço e não fazia uso de fios. B. Por que se pode dizer que o rádio aproximou as pessoas? Porque ele transmitia informações para pessoas da mesma classe. A mesma informação era obtida por pessoas de classes diferentes. Letra C, pessoal. Número 2. Um dos presidentes do Brasil, Getúlio Vargas, utilizava muito o rádio para se comunicar com os brasileiros. Hoje em dia, que meios o presidente pode utilizar para se promover? Ele pode utilizar todos os meios de comunicação, mas na atualidade o meio de comunicação que o presidente mais usa é a TV, é a televisão. Número 3 é uma resposta pessoal. Vamos para a página 242, que é o lançamento da 26ª semana de História. Nós chegamos nas atividades finais. Vamos ver o que nós aprendemos desse capítulo que nós estudamos. Na página 242, você vai fazer a atividade 1, 2 e 3. Letra A, B e C. Página 243, você vai fazer a cruzadinha do exercício 4. 5 também você vai fazer na página 243, que está falando sobre Gutenberg. Página 244, exercícios 6, 7, 8. Página 245, você vai ler o texto e você vai responder. Estamos falando de Getúlio Vargas. Página 246, nós temos os exercícios 10 e o exercício 11. Na 247, você tem o número 12 e o número 13. Preste bastante atenção. Página 248, chegamos no Relembrando, falando sobre os meios de comunicação. Você vai preencher os esquemas. Nós temos 3 desenhos falando de meios de comunicação e você vai nomear. Página 249, nós também temos aqui uma gravura muito interessante e você vai dizer o que ela está representando. Na parte Eu Aprendi A, você vai marcar apenas aqueles conteúdos que você já dominou. Como a tia Vanise sempre fala, você vai levar todas as suas dúvidas para a nossa live. Live é lugar de tirar dúvidas. Faça quantas perguntas forem necessárias até que você entenda o conteúdo perfeitamente. Eu aguardo vocês em nossa live. Aqui termina a nossa 26ª semana com a videoaula de História e eu aguardo vocês. Muitos beijos e até breve! Esse rádio que nós fazemos e ouvimos hoje só é possível graças a um recurso que sempre existiu na natureza e que apenas não havia sido descoberto ainda. Esse recurso é o radiofrequência, uma espécie de fio invisível que transporta códigos de som da antena até o nosso rádio. Alemanha, 1887. O cientista Henri Rex conseguiu provar que as ondas do rádio existiam, mas foi o italiano Guglielmo Marconi que deu impulso a essa descoberta, criando o telégrafo sem fio e conseguindo fazer com que uma mensagem cruzasse o Oceano Atlântico através das ondas do rádio. Mas o rádio só ganhou vida mesmo em 1920, quando o engenheiro americano montou na garagem de sua casa um transmissor. 2 anos depois, a novidade chegava ao Brasil.
A primeira transmissão, ainda experimental, aconteceu no Rio de Janeiro, em comemoração aos 100 anos de independência, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. E o curioso é que o rádio, onde os debates e opiniões diferentes fazem muito sucesso, começou justamente com uma grande polêmica. Até hoje existe uma disputa pelo título de primeira emissora a entrar no ar no Brasil. A disputa é entre a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio MEC. A Rádio Sociedade foi fundada por Edgar Roquete Pinto e um grupo de amigos no dia 20 de abril de 1923. Mas muitos pernambucanos garantem que saíram na frente. Documentos da Rádio Clube de Pernambuco apontam como data da primeira transmissão o dia 6 de abril de 1919. Naquela época, o rádio não era comercial. O governo autorizava a transmissão pelo rádio para clubes e sociedades, que sobreviviam com a ajuda de ouvintes, através do pagamento de mensalidades. Agora só tinha receptor em casa quem podia pagar caro. Afinal, eles eram importados dos Estados Unidos ou da Europa. A programação refletia o gosto desses poucos ouvintes, no caso a elite da época. As principais atrações eram conferências e óperas. Além disso, desde o início, esse era o meio de comunicação onde a educação adquiriu espaço. A capacidade de alcançar longas distâncias sempre foi uma vantagem para o rádio exercer o seu papel educativo, como sonhava Roquete Pinto. O rádio cresceu em força e audiência, e a partir da década de 30 os aparelhos receptores passaram a ser fabricados no Brasil. Logo, os comerciantes perceberam a importância de investir em publicidades. O governo tinha autorizado a divulgação de comerciais e começou a distribuir concessões de canais para particulares, fazendo surgir o comercial. O presidente Getúlio Vargas promoveu essa mudança e percebeu a importância que o rádio teria também para difundir as propostas do seu governo. Depois de conhecer a história desse nosso companheiro de todos os dias, o rádio, vale parar um pouco para pensar por que o rádio conseguiu conquistar uma verdadeira legião de admiradores. Na verdade, esse é um meio de comunicação riquíssimo em possibilidades, principalmente por usar e abusar de duas características fortes no ser humano: a imaginação e a emoção. A música, a locução, os efeitos sonoros são capazes de criar imagens para cada um dos ouvintes. Não é à toa que nos emocionamos, nos divertimos, nos indignamos e, por fim, nos envolvemos com o dia a dia do rádio.